Articulação, gestão e liderança. Como é que a gente faz a articulação? Primeira coisa, você tem que saber que existe um tópico, próximo, por favor, importantíssimo chamado gestão. Tá? Para quem gosta do assunto, né, eu trouxe aqui um material que todos os materiais são gratuitos, abertos, para que vocês possam acessar a partir desse material que vai ser disponibilizado após a palestra, pessoal. Vocês sabiam que existe uma Fundação Nacional da Qualidade no Brasil? A Fundação Nacional da Qualidade é uma fundação financiada voluntariamente por empresas e governos. Ela é uma fundação que cria métodos de excelência e para a gestão das organizações, sejam elas públicas ou privadas. E eles têm um método de excelência de gestão com vários quadrantes de ações que são necessárias à gestão. Próximo, por favor. Também existe o modelo de excelência em gestão pública. Vocês sabiam que existia isso? Ele é um material disponível, gratuito, que também coloca aqui uma série de informações de como a gestão pública tem que ser gerida de forma de excelência. E as duas, próximo, por favor. Esse aqui é um modelinho, né, que fala da governança, público-alvo, estratégia, planos. É mais ou menos o modelo que vai ser seguido. Mais um próximo, por favor. Tem um tópico que é importantíssimo, que é a liderança transformadora. Não existe gestão sem liderança. E hoje, nesse momento, nós vamos estar trabalhando o quê? Alguns conceitos que é da liderança de transformar, aquela liderança que transforma a situação que você está. Não é aquela liderança que só toca o que já está definido. Não, nós precisamos aqui de vocês como líderes de uma transformação. Vocês precisam transformar uma situação que hoje existe para uma melhor, que é o que está sendo solicitado em todos os grupos que estão sendo conversados. E como fazer isso? Uma ferramenta importantíssima é a articulação. É a arte de como tratar, viabilizar, principalmente pelo diálogo, as necessidades. Conversar. Tratar com as pessoas que têm o poder ou as condições de realizar uma determinada atividade e trazê-las para a sua causa, para a sua necessidade, para a sua atividade, voluntariamente, pelo convencimento. A articulação passa por esses movimentos, ao qual você precisa ter disponibilidade, primeiro, de ouvir, segundo, de dialogar e de terceiro, convencer. Poder de convencimento. A sua necessidade, assim como a necessidade do parceiro, é importante. Olha, eu posso fazer isso. Um exemplo bem simples no poder público. Eu posso te conceder o dinheiro, mas você precisa me fazer um projeto. Eu posso te conceder as condições para fazer esse tratamento, mas eu preciso de uma agenda. E tudo isso, toda essa articulação de fazer conseguir, você vai conseguir com uma coisa chamada diálogo. E o diálogo, ele vai precisar ser o quê? Convincente. Não adianta só soltar palavras aos ventos. Tem que haver um diálogo consultivo que você convença a pessoa com respeito à sua causa. Próximo, por favor. Então, aqui é um conceito acadêmico, né? Liderança transformacional. É um estilo de liderança que o líder colabora com os liderados para identificar a mudança necessária, criando uma visão para orientar a mudança através da inspiração para o bem da organização. Resumindo o que eu falei anteriormente, é a iniciativa de conversar de quem está ao seu lado, de aderir à sua causa, à sua necessidade. Você ter poder de argumentação para trazer aquela pessoa que você precisa para ajudar a resolver o problema qual você tem que resolver da sociedade. Nós não falamos que o conselho tem que ouvir a necessidade e não tem que agir depois das outras ações, não tem que agir para atender aquela necessidade da sociedade. Então, para isso, o primeiro ponto é o diálogo. A articulação por meio do diálogo. Próximo, por favor. Então, a articulação, ela na verdade, ela vira uma engrenagem.
Você só melhora se você, por meio da liderança, articula as condições para gerar aquela melhoria. Vou dar um exemplo bem simples mesmo. Você nunca vai ter um recurso sendo disponibilizado só porque você tem uma boa ideia. Você tem que comprovar que aquela boa ideia é viável. Qualquer coisa que vocês vão fazer, repito, qualquer coisa que vocês vão fazer, vocês vão precisar de recurso. Vocês vão precisar do tempo disponível de vocês. Vocês vão precisar do tempo disponível de outras pessoas. Vocês vão precisar de dinheiro. Vocês vão precisar de local. Vocês vão precisar de comunicação. Veja quantos recursos estão escondidos. São todos recursos necessários para vocês viabilizarem as tarefas de vocês. Recursos simples, às vezes. Mas você precisa o quê? Solicitar. Você precisa se articular com quem tem esse recurso para que ele seja cedido para que aconteça o trabalho do conselho. Alguns conselheiros aqui, como eu estava conversando, falaram: Luiz, a gente precisa ter uma casa, que a gente se reúna, que a gente possa ter uma agenda física, receber fisicamente as pessoas. Nós precisamos ter canal de comunicação com as pessoas, digital e não digital. Diversos pontos foram falando: eu preciso disso, daquilo outro. Você só vai ter esses recursos a partir do momento que, primeiro, você tem um plano de trabalho, está lá, ó, tem que escutar. Você escutando, tendo a legislação, criando um plano, você começa a criar o quê? Teu modelo de gestão. Criado o modelo de gestão, que o primeiro ponto é ouvir e criar as suas metas e seus objetivos, você começa a transformar a sua própria realidade dentro da sua sociedade. Eu gosto muito de um exemplo que eu comentei com alguns aqui antes, agora logo na volta do almoço, tá? Uma determinada cidade, que por ética eu não vou falar porque eu não tenho autorização, mas ela faz parte da região de Campinas, tinha um problema muito complicado de adesão da população no seu conselho de meio ambiente. E eles tiveram uma ideia super legal, simples, bem simples. Eles criaram as redes sociais do conselho. E trouxeram para a responsabilidade deles de receber as demandas de poda na cidade e a divulgação de uma lista semanal de onde ia ter poda ou não ter poda. E começaram a ter fluxo, participação da população por meio dos seus canais digitais. Veja que eles usaram pouquíssimo recurso, fizeram uma agenda noturna, semanal, para que as pessoas pudessem acessá-los via YouTube, faziam a reunião online e apresentavam simplesmente a lista. O pessoal pediu isso, conseguimos já agendar com a secretaria, essa aqui é a lista, está disponível para download aqui no YouTube. Olha a coisa mais simples, que eles transformaram a participação que não existia da população, criaram canais nas redes sociais, criaram um programa no YouTube e criaram uma lista semanal. Trouxeram para eles a responsabilidade. Pede para nós que a gente vai na secretaria pedir a poda da árvore e faz uma agenda para a semana seguinte ou para fazer roçada, etc, etc. Eu achei uma ideia fantástica. Foi o quê? Eles tiveram efetivamente a iniciativa de criar uma comunicação para ouvir a sociedade, entender as demandas dela, articular dentro do poder público uma lista semanal do que poderia ser feito e divulgar essa lista e começar a ter o quê? Fluxo nos seus canais com a sociedade. Simples, prático. É muito mais suor do que cérebro até. Então, são essas iniciativas que nós queremos aqui incentivar vocês e vocês liderarem essas mudanças para que, por meio da articulação, vocês cheguem nas melhorias necessárias. E é possível fazer isso nos 3 níveis da federação? É possível. Por favor, Verônica. Tanto do município para o estado, para a federação, quanto da federação para o estado e município, tem vários canais e metodologias já definidas. Por favor, próximo. E aqui eu trago algumas sugestões que eu considero importantes repassar para vocês. Tanto a nível de federação, do estado e do município, só o município que eu faço um destaque aqui da articulação com os cidadãos, porque vocês são a célula
mais importante da estrutura. Quando a gente vê esses blocos, eles se alicerçam dentro do município, porque onde moram os cidadãos? No município, eles vivem no município. Até por consequência moram no estado ou moram na federação. Mas com quem eles convivem? Com as pessoas do município, com os conselhos e sindicatos que existem no município, com as escolas, com os hospitais, com as delegacias, com tudo que existe no município, é onde existe vida. Uma coisa básica dessa. Aqui é o primeiro tijolo dessa engenharia social que dá suporte à estrutura democrática. Nós estamos aqui na base. Se a gente não escuta esse indivíduo aqui, nada faz sentido do trabalho de todos. Simples assim. Então é o primeiro elemento de articulação. Tem que vocês criarem canais para articularem conversações com cidadãos. É básico. Aí, dentro da sociedade que envolve o município, vocês têm outros elementos da sociedade civil organizada muito importantes que vocês também podem se articular e existem canais para isso. Os conselhos regionais e todas as profissões, todas sem exceção, se você pegar o Estatuto Federal, elas têm como obrigação o apoio à estrutura de governo. Vocês fazem parte da estrutura de governo. Os conselhos são parte da estrutura governamental prevista na Constituição. Então, se vocês chegarem hoje no Conselho Regional de Administração, no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Regional de qualquer profissão, na OAB, etc., podem ter certeza que vai ter uma pessoa para cuidar de vocês, de atender as demandas de vocês. Essa articulação é uma que eu incentivo direto. Sabe quantas vezes a gente é acionado lá no Conselho Regional de Administração? Pouquíssimas. Se a gente não procura, ninguém nos procura. E nós temos um grupo de trabalho específico para a área pública. São profissionais, todos sem remuneração, todo trabalho voluntário no Conselho Regional. Todos, 100%. Programamos treinamentos, programamos palestras, tanto online quanto presenciais, etc. Mas sabe quantas vezes a gente é acionado? Olha, conto nos dedos. Fora uma visita de um ou outro lá que aparece em época de campanha, ninguém. Participo do sindicato dos contabilistas do estado de São Paulo. Da Grande São Paulo, perdão, estado não. Da Grande São Paulo. 30 e poucos municípios. Temos um núcleo específico de terceiro setor e governo, que se reúne, diferente dos outros grupos, quinzenalmente. Os outros são semanalmente. Por quê? Demanda. Onde deveria ter mais demanda da sociedade para ser atendido, não somos acionados. Se a gente pegar as escolas, então, tem alguns alunos aqui que vão bronquear comigo, eu defendo uma escola que tem que ser o elemento que conecta toda a sociedade. Eu vejo de uma geração ao qual a gente usava a escola para conectar com a sociedade. Década de 70. Década de 70 tinha muita atividade na escola, ao qual a gente conectava os pais e os alunos de forma efetiva. Nós perdemos essa condição. E a escola é poderosíssima para articular a volta da sociedade. Toda a sociedade vai em torno da escola. Todos os pais se interessam, de forma geral, lógico que tem as exceções, mas se interessam em participar da vida do aluno. No mínimo, um jogo de sinuca ou de futebol pode acontecer para encontrar os caras, tá? Para ali dentro da escola. Pode até acontecer essas coisas mínimas. Mas existe, é um local, é um santuário que dá para você trabalhar e agregar a sociedade fortíssima. Diferente de outras estruturas. Você não vê o pessoal se encontrando, por exemplo, no posto de saúde, no hospital, no ponto turístico. Mas na escola tem ali elementos para
haver participação. Então eu sou um autor que defendo muito que a agregação da sociedade tem que se iniciar por iniciativas da escola. E as escolas são procuradas? Quase nada. Nem as universidades. Mas, quer ver o dinheiro que vocês estão deixando passar pelo meio das suas mãos? Quantas bolsas vocês acham que o governo federal paga de mestrado e doutorado, e depois esses mestrandos, esses doutorandos, de todas as atividades, não têm o que pesquisar? Acabamos de falar de uma pesquisa no pessoal da USP, né, que aconteceu, que ele foi citado, está sendo pago com seu dinheiro, com o meu, de toda a sociedade. E os alunos não têm temas para fazer a pesquisa, que atendam à necessidade. Vocês, como conselhos, podem bater na porta das universidades federais e falar, olha, pessoal, sou do conselho tal, temos uma demanda de pesquisa ou de estudo de tal tema, dá para botar aí no projeto de pesquisa de doutorado ou de mestrado dos seus alunos, que está sendo pago pela CAPES? É dinheiro que está vazio. Recurso tem, gente. O que não tem é a adequada gestão do recurso. A mesma coisa eu falo para o Estado e para a federação, com uma diferença. Em vez dos cidadãos, eu coloquei os órgãos. Os órgãos de Estado, eles também estão estruturados para recebê-los. Se vai te receber bem ou mal, é outra página. Mas que tem estrutura para receber os conselheiros que representam o cidadão, sim. E eu vou mostrar aqui, está na internet, disponível lá, de todo o governo federal, do governo estadual. Precisa ter o quê? A ação da articulação. Que, em resumo, é a atitude de pegar pesquisar, ver o telefone, mandar um e-mail, ligar e falar, preciso conversar contigo que nós temos coisas a tratar. Eu tenho necessidades que vocês precisam me atender. Próximo. Bem, aqui já falei também dos órgãos e tal. No federal, falando dos órgãos, eu vou deixar a seguinte sugestão para vocês. Todo o organismo federal tem o quem é quem. Até com o currículo do indivíduo que está ocupando ali a cadeira. Está no site do gov.br, vai lá no rodapé, vai estar escrito lá, quem é quem? De todos os ministérios. Esse exemplo aqui eu peguei o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Em específico, a Assessoria de Participação Social e Diversidade. A Natália Mori Cruz, com seu endereço, seu e-mail e seu telefone. Tem só ela? Não. Pode ir, por favor, mais um. Tem outros ministérios que montam o quê? Cursos de qualificação para vocês. Aqui eu estou trazendo o exemplo do Ministério da Agricultura. Tem que ter um curso de qualificação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável. Esse é um EAD que é aberto todo ano para todas as regiões do Brasil, para todos os conselheiros, para qualificar os conselhos. E não é só esse ministério, tem vários. E mesma coisa, quer falar lá com a Luciana, que é responsável, é só entrar lá no Ministério da Agricultura, vai no rodapé, quem é quem, clica, você vai ver toda a estrutura de governo detalhada, até com o link para o currículo dela. Aí você vai ver que ela é uma especialista em educação profissional, que essa demanda veio do Ministério do Desenvolvimento Regional, foi criado esse curso, aqui eu tive o prazer de fazer uma consultoria para o Ministério, reformulando a questão da escola, a ENAGRO, que é a Escola Nacional de Gestão Agropecuária, e outras que tem dentro da estrutura de governo. Se você pegar nos outros ministérios, e também nas outras estruturas de governo, Tribunal de Contas da União, Supremo Tribunal Federal, todas têm escola de governo que tem conteúdo para treinar vocês gratuitamente. Essa lista que estamos disponibilizando na internet, está disponibilizando esses links, além da apresentação. Próximo. E o que dá certo também por meio dessas articulações? Pedir dinheiro. Recurso. Esses ministérios são, como falei lá naquelas bolinhas, né? Mostrei ali o governo grande pra caramba, que ele é o caixa, efetivamente, e vai ser o caixa maior pós a reforma tributária, que é outro capítulo que a gente vai falar em outro momento, pessoal, mas que esse caixa vai ficar mais forte ainda com a reforma tributária, que vai concentrar a maioria dos tributos.
É lá que vai ter que solicitar os recursos. E recursos como esses aqui, ó. Plano de recuperação de pastagens terá dinheiro do Banco do Brasil e do BNDES. Isso aqui para a área agrícola, para reflorestamento, para atender os objetivos do milênio, que o Brasil é signatário da ONU, de recuperação de cobertura vegetal, é dinheiro gratuito que vai vir para os municípios. Próximo. Bônus soberano ESG vai financiar ônibus elétrico e reflorestamento. Os ônibus Mogi precisa trocar? Que tal já trocar por elétrico? Com dinheiro financiado pelo BN. Oi? Já. São Paulo tem várias capitais. Com esse dinheiro aqui, ó. Com esse dinheiro aqui. Sabe quem foi um dos agentes? Não, tem já bateria. Independente. São Paulo também tem. Vários municípios. Da Grande São Paulo, já uns 10 municípios já tem. Barueri, Santana do Parnaíba, já tem, são da Scania, inclusive, e da Iveco. Eles já estão com bateria tracionária que eles são independentes, não precisa de fio. Mas com esse dinheiro aqui, que foi inclusive participado pelos conselhos de meio ambiente que exigiram, e o de Salvador também. O Conselho de Meio Ambiente de Salvador participou da definição do financiamento da renovação da frota, pegando dinheiro. Tem só esses recursos? Não, tem uma série. Próximo. Tem as emendas parlamentares. Aqui eu estou trazendo a cartilha de emendas parlamentares de 2024, mas todo ano o governo apresenta aqui, tanto federal quanto estadual, ó, vem cá pegar dinheiro. Quem é que pode pedir esse dinheiro? Vocês. Quem pode articular o trabalho para buscar esse dinheiro? Vocês. E é bilionário, garanto, vocês estão vendo aí toda hora anúncios, né? Mas como esse dinheiro flui, como ocorre? Ele só flui, e vou dar outra informação, boa parte dele volta para o Tesouro Nacional. No mínimo 30%. Porque não tem fiscalização, e se suspende o convênio, porque não tem projeto, e aí o dinheiro não é liberado, ou tem algum problema de prestação de contas. São os três principais, está público no site do Tribunal de Contas da União. Quem quiser pode ir lá ver prestação de contas, projetos de emendas, vocês vão ver que 30% dos valores voltam para o Tesouro. Por quê? Porque tem essas três falhas. E sabe quem é um dos elementos responsáveis pela fiscalização desses dinheiro? Vocês. Vê como a responsabilidade só aumenta, né? Tem recurso? Tem condições? Tem. Mas tem necessidade, repito, de ter aqueles elementos de gestão? Tem. Saber ouvir a necessidade da sociedade. A partir da necessidade da sociedade, se articular para buscar recursos para chegar nessa meta que tem que ser entregue para a sociedade. E ter um plano de trabalho para isso. Próximo, por favor. Aqui é o mesmo exemplo, só que é de emendas parlamentares estaduais, que também é público. Está aqui o link para quem quiser acompanhar. Está toda aqui a questão. E tem eu busquei esse slide só por essa frase aqui. Para organizações da sociedade civil. Vocês estão inclusos aqui, ó. Vocês podem pedir direto. Vocês têm estrutura. Inclusive aqui na prefeitura, para isso na Secretaria de Planejamento. Mas, repito, tem que ter articulação, que é a vontade de dialogar, a vontade de construir um bom argumento para convencer a outra parte ao quê? A aderir à tua necessidade, à tua causa. Nada disso vai acontecer se não tiver essa iniciativa da articulação. E vejo que, repito, ela começa na sala aqui em cima. Ó, você plaga aí. Próximo, por favor. Conselhos e sindicatos, que replicam tanto para o federal quanto o estadual. Próximo. Nós temos diversas instituições dispostas a ajudá-los. Ah, Luiz, não tenho gente para fazer uma análise de balanço ou construir um orçamento. Vai no sindicato dos contabilistas local, vá no Conselho Federal, o Conselho Regional dos Administradores. Aqui eu trouxe o exemplo
de articulação do Conselho Federal de Administração, que tem 2 iniciativas bem interessantes, próprias, ninguém pediu, e está esperando ser acionado, porque, repito, nos conselhos regionais nós temos núcleos específicos de política pública. Pessoal voluntário, a fim lá de passar para a rede toda, ó, pessoal do Conselho lá de Mogi está precisando dessa ajuda, dá para ajudar aí, pessoal? Simples assim. E aqui eu trago o exemplo aqui do Conselho Regional, do Federal de Administração, que montou um manual de planejamento estratégico municipal para os municípios, tem um capítulo falando inclusive dos conselhos municipais, e o Diagnóstico Brasil com respeito ao índice geral dos municípios, do desempenho dos municípios. Como é que está o Mogi sendo visto nos indicadores do município? Vocês têm noção? Não? Vocês vão saber hoje à tarde. Eu trouxe uma especialista, nós vamos ter uma palestra da Luísa. A Luísa é pesquisadora da USP, ela pertence ao IARA, que é o Laboratório de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da USP, e eles montaram uma plataforma para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, criando indicadores das cidades. Vocês vão ver os indicadores que o governo federal vê e como enxerga Mogi. Você sabe se Mogi é bom ou ruim em segurança? Bom ou ruim em saúde? Bom ou ruim em assistência social? Vocês vão ver esses indicadores hoje à tarde, na palestra dela. Vai ser uma palestra virtual, online, vamos projetá-la aqui, porque ela está fora aqui de Mogi, porém, vocês vão ver que é uma plataforma gratuita, que vocês vão poder acessar na hora aqui pelo teu celular, com dados disponíveis de Mogi todinha e todos os municípios do país, com dados oficiais do IBGE, do IPEA e diversas instituições de pesquisa brasileiros. Mas aqui, reforço, aqui está um conselho. Quantos conselhos temos aqui profissionais registrados? Eu sou registrado no Conselho Regional de Administração, no Conselho Federal de Administração, mas temos aqui com certeza contabilistas, médicos, advogados, engenheiros que podem ser acionados pelo seu conselho a colaborar com vocês. Diversos conselheiros que eu já conversei falaram: Luiz, temos dificuldade de montar orçamento. Aciona um Conselho Regional de Administração, vê se eles não podem trazer um voluntário para cá. Tem um problema de fazer um projeto. Aciona para o Conselho Regional de Engenharia e vê se não eles vão ter um engenheiro que possa ser voluntário nessa ação. Tenho certeza que, no mínimo, vocês vão ser bem atendidos. E com certeza eles vão distribuir para os milhares de associados o pedido: precisamos de um voluntário para tal trabalho. Próximo. Bem, escolas agora, e que replique tanto no federal quanto para o estado. Eu me foquei mais nas escolas governamentais, as faculdades e as instituições universitárias. Mas todas, e eu já adiantei um exemplo, todas têm público que pode atendê-los. Tem que ser acionado pelos canais corretos. Dei um exemplo. Quantas bolsas vocês acham que o CAPES hoje financia? Vocês têm noção? São mais de 500 mil, gente. Bolsas. Gente sendo paga com seu dinheiro como contribuinte a fazer uma série de atividades que muitas vezes não tem um tema para ser realizado. E quantos temas vocês têm de pesquisa, de estudo, de orientação técnica que vocês precisam, e tem especialistas se formando, sendo pago com dinheiro público, que podem ser acionados. Me lembra essa dica que eu dei para um determinado conselheiro, e que se deu muito bem, que eles precisavam de uma pessoa que fizesse uma simples análise do orçamento. Simples análise do orçamento. E pegaram um estudante de mestrado que estava se formando na questão de gestão pública, que foi a tese dele, e ele fez a análise de 5 anos dos orçamentos que precisava esse conselho para fazer gratuitamente. Foi matéria-prima do mestrado dele. E ele foi a matéria-prima para ele criar a tese dele, e ele entregou um serviço à sociedade que foi a análise dos orçamentos dos últimos 5 anos daquele conselho. Simples assim, gente. Simples.
Estou dando exemplos simples que podem ficar mais complexos, mas percebam que precisa ter articulação. Vocês precisam ter a iniciativa do contato, tem que conversar com as pessoas, se apresentarem, falar dos seus objetivos, da necessidade, ter um argumento que convença o outro lado ao quê? A contribuir com vocês. Isso é articulação. E estou colocando para vocês vários exemplos nos 3 níveis que é possível. Próximo. Do Estado. Próximo. Eu já falei lá o ciclo, né? Vocês têm, em todo esse contexto, um item no Estatuto das Cidades, no capítulo 4º, da parte da gestão democrática da cidade, que dá suporte a vocês pedir toda essa ajuda para a sociedade civil. Qual é? O artigo 45, que diz: os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. Esse artigo 45 é o que faz com que todos os conselhos regionais tenham o quê? Um núcleo de políticas públicas. É para atender isso aqui, gente. Não é de graça, não é porque o pessoal teve boa iniciativa. Eles têm que atender esse artigo do Estatuto das Cidades. Haver a participação, a associação, assim que criada, ela tem a obrigação do quê? Pleno exercício da cidadania, contribuir com a cidadania.